Fala galera, aqui é o Gabriel e depois de muita expectativa, muitos reviews na internet, todo mundo exaltando o filme do Coringa, finalmente chegou a nossa vez de cravar a nossa posição aqui sobre o que nós achamos do filme do Coringa estrelado pelo Joaquin Phoenix. Será que é tudo isso? Faz justiça às HQs? E afinal, o Joaquin Phoenix supera esse carinha aqui? É isso que nós vamos ver na crítica de hoje, então vamos lá! Então pessoal, só antes de começarmos o review, é muito importante dizer que esse filme do Coringa não é para qualquer pessoa. Não é aquele filme de super-herói que vai ter uma mensagem de otimismo, com tudo vai ficar bem no final. Não, é um filme violento e que por causa disso não é para qualquer pessoa. Então gente, assim, acabei de sair da sessão de cinema, tô arrepiado, eu tô chocado em como que esse filme realmente existe. Quando eu vejo pro filme e toda a história, tudo o que acontece, as temáticas que estão dentro do filme, eu imediatamente penso numa graphic novel Black Label da DC que sairia em algum ano. É exatamente isso que eu penso, porque na minha cabeça nenhum estúdio sequer cogitaria em fazer um filme desse jeito. Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito emblemático no ano que saiu Vingadores, o final da saga da Marvel, o filme mais otimista que a gente teve nos últimos anos, com todas essas mensagens de super-herói e tudo mais, a gente tem no final do ano um filme como esse do Coringa. Nós, fãs de HQs, a gente vive falando, eu falo isso desde que eu tenho uns 15, 14 anos. A HQ de super-herói é fonte de material para as coisas mais incríveis possíveis. Com ela é possível fazer um filme super, hiper, mega épico como foi Vingadores. Mas também é possível pegar um personagem complexo e caótico como Coringa e fazer um filme como esse. O filme do Coringa é um retrato do que é a nossa sociedade, do que é possível para fazer uma pessoa louca como Coringa. Inclusive, eu acho esse filme mais pés no chão do que o realismo brutal do Nolan. Esse daí é o nível da realidade que esse filme está calcado. Então o filme do Coringa vem com esse ponto dramático de retratar a sociedade que é impossível desassociar ele quando a gente vai fazer uma análise do filme. O filme do Coringa é o que a gente vê, o que a gente enxerga no filme e reencontra de volta na nossa sociedade. E o mais incrível disso e o que mais me surpreendeu é como que esse filme se baseia totalmente na HQ da Piada Mortal. Ou pelo menos nos flashbacks que a gente tem na HQ da Piada Mortal. Muita gente se questionava como um dia fazer um filme da Piada Mortal, ou fazer um filme do Coringa, principalmente esse que não ia ter o Batman. Inclusive eu achava impossível fazer um filme do Coringa sem o Batman, porque um precisa do outro. Esse filme do Coringa é um tapa na cara para todo mundo, inclusive eu, que achava isso. É possível sim fazer um filme do Coringa sem o Batman. E o melhor é que todo esse estudo respeita primordialmente a essência do Coringa. É uma origem diferente? É, mas não tem nenhum problema com isso. Inclusive, eu acho que essa história que pega os fundamentos da Piada Mortal até melhor que a Piada Mortal em alguns momentos. Porque esse filme é mais atual, ele consegue contextualizar melhor a cidade, ele consegue justificar melhor as ações do Coringa. Tudo faz mais sentido quando você compara esse filme com a Piada Mortal. Mas claro, isso quando a gente remove parte da história da Piada Mortal, que é aquela que tem o Batman. E assim, funciona até melhor do que lá, porque a gente tem um ator que ele não tá simplesmente atuando, ele tá entregando o papel da vida dele. Ele tem talvez o que mais precisa ter num Coringa, que é a risada. Eu nunca tinha visto um negócio parecido. E é de um jeito que arrepia, dá medo, faz você rir, é engraçado e arrepiante ao mesmo tempo.
é exatamente o que uma risada do Coringa tem que ser. E todo o contexto da risada dele é muito bem descrito dentro do filme. Então, em momentos que talvez uma risada dele fosse inoportuno, como eles contextualizaram antes, faz muito sentido. E você acaba entrando ainda mais dentro do personagem por causa disso. E assim, eu até acho que algumas pessoas podem criticar ele por não ser muito parecido com as HQs. Mas é porque esse é um filme de origem dele. É natural que ele não vá ser exatamente como aquele Coringa que a gente conhece. E mesmo assim, eu discordo que ele não se parece com as HQs. Eu acho ele muito parecido com as HQs. Can you introduce me as Joker? Eles pegaram todos aqueles pontos que eu acho essencial para um Coringa funcionar no cinema e jogaram ele à 10ª potência. É a questão dele ser caótico e confuso, é a história dele ser contada num ponto de vista do Coringa, então você não sabe se aquilo realmente está acontecendo ou se não está acontecendo. É a questão do dia ruim, só que aqui ela é ampliada não só para um dia, mas uma sequência de eventos ao longo de alguns meses. E todos esses pontos estão no DNA da Piada Mortal, e o cara que levou isso pra cá, ele conseguiu entender isso. Então assim, eu não tenho nenhum problema de não ser aquele Coringa que pega um balão e sai voando e joga peixe na cidade, porque não tem problema dele não ser assim. Porque o cerne do personagem, ele tá ali, tá dentro da atuação do Phoenix, e isso tudo faz que o Coringa desse filme seja tão bom quanto o Coringa do Heath Ledger. E o Todd Phillips estudou tão bem o personagem que trouxe referência da Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, a origem do Coringa. Ele conseguiu entender todos esses pontos e deu a visão dele. Eu acho inclusive que esse filme é um tapa na cara para aquelas pessoas que dizem que fãs de HQs não gostam quando os filmes mudam muito os personagens. Mas é que mudanças, elas têm que vir para agregar e não só fazer mudança para ter marketing. Para mim, essas mudanças que eles fizeram do Coringa para esse filme, embora sustentadas dentro das HQs, elas mudam muito o Coringa para o futuro. Eu sinto que o Coringa das HQs pós Joaquin Phoenix vai ser bem diferente do que a gente está acostumado. Da mesma forma que quando saiu o Cavaleiro das Trevas, toda a nossa percepção do Coringa a partir daquele momento mudou. O próprio Coringa das HQs mudou bastante. A Martha Wayne Coringa visualmente é basicamente o Coringa do Heath Ledger. Então o próprio cinema acaba influenciando as HQs, que é um caminho inverso, mas que acontece. Esse filme vai fazer isso também. Então o filme do Coringa se baseia nas HQs. Ele tem um pé das HQs, mas ele tem um pé que tá dando adiante, que é a evolução do personagem. Até então, esse filme, eu nunca tinha visto uma teoria que profetizasse que o Coringa só existe porque ele foi criado pela sociedade. Até então, era porque ele teve um dia ruim, algumas coisas aconteceram na vida dele, e isso resultou no Coringa. Mas no caso da HQ do Alan Moore, é uma sequência infortúnia de eventos que acaba causando o efeito do Coringa. No filme do Todd Phillips, não. É uma cadeia de eventos que vai fracassando uma por uma até o Coringa se tornar o Coringa. Vocês conseguem perceber a diferença? Uma foi projetada, que foi o caso do filme. Outra foi por acaso. Essa é a diferença entre os dois. Mas não pensem que assim, o filme do Coringa é perfeito. Eu acho que ele tá muito perto da perfeição. Pra mim ele seria um 10. Mas tem algumas coisinhas que elas não estão no mesmo nível que o personagem do Coringa. E um desses pontos eu acho que ficou um pouco nos diálogos dos personagens. O nível do diálogo só vai subir mesmo e chegar num nível assim que eu considero muito bom no terceiro ato do filme. Até esse ponto a narrativa vai quase que no automático. Mas ela é o suficiente para te fazer prender e ficar cada vez mais tenso à medida que o filme avança. Então eu diria que assim, a narrativa, do jeito que as coisas vão sendo conduzidas, é quase que um feijão com arroz. O personagem vai para um lado, vai para um outro, acontece tal coisa, ele vai piorando e assim a gente vai chegando pro fim do filme. Não há subplots ou coisas acontecendo em paralelo. É tudo 100% focado no Coringa. E
E isso não é um ponto negativo, é uma estrutura que eles escolheram para conseguir alavancar o personagem do Coringa com a atuação do Joaquin Phoenix. Então é aquela troca, sabe, que eu acho que valeu a pena eles correrem o risco e apostar mais no ator. 99% dos atores de Hollywood, se tivessem o mesmo roteiro do Joaquin, talvez o filme nem fosse tão bom por causa da atuação dele. Então todo o filme ele é municiado, é dado armas pro filme para justamente colocar o Joaquin Phoenix num patamar que não existe. Por causa disso, todos os outros personagens acabam diminuindo muito o que eles poderiam ser. Isso porque todos os personagens que estão no filme têm um alicerce motivacional pro personagem principal. Esses outros personagens, eles não têm arcos, e isso diminui um pouco. Mas pra mim, isso não afeta nem um pouco o que esse filme traz. E é no terceiro ato que o filme é o mais perfeito possível. Contudo, tem um pequeno defeito que isso acabou me incomodando, que é uma cena em específico que acontece no final, que eu não vou falar aqui, que é um spoiler, mas que eu acho que não havia necessidade alguma de fazer no filme. Outro ponto que pra mim faz o filme do Coringa ser de fato o melhor filme do ano é a parte mais técnica do filme. A fotografia e a trilha sonora são absurdamente perfeitas. O diretor buscou aqueles ângulos que conseguem justamente demonstrar o máximo da performance do ator. Um exemplo disso acontece quando ele mostra o Joaquin Phoenix de costa tentando alargar um sapato. A gente consegue ver toda a performance dele, que não é só em diálogo, mas também em aspecto físico. E a trilha sonora é outro show acaso que tem músicas perfeitas. As músicas dialogam com o que está acontecendo na cena. E eu não estou falando só das músicas cantadas não, e sim das músicas que foram compostas. As músicas, junto com a performance, ajudam a entregar aquele clima tenso que a gente precisa ter para justamente ter medo do personagem. You don't listen, do you? E assim, gente, desde que o filme foi anunciado, eu venho falando que talvez seja o melhor filme de todos os tempos, ou o pior filme possível. E felizmente o filme é o melhor filme possível. Eu, olhando pro filme, olhando o que foi apresentado, eu não consigo pensar em formas de deixar esse filme do Coringa melhor. Não tem. O que fez o filme cair um pouco foram escolhas para justamente tornar o que tem de melhor ainda melhor. E por isso o filme do Coringa beira a perfeição para mim. Não sei ainda se ele é, pra mim, melhor do que o Heath Ledger lá no Cavaleiro das Trevas. Então é difícil escolher. E por causa disso a gente vai fazer um vídeo exclusivo só pra falar de Joaquin Phoenix versus Heath Ledger. E quanto ao filme, eu espero que ganhe todos os Oscars possíveis, porque ele merece e muito. Um filme como esse que veio dos quadrinhos, talvez nunca mais aconteça. E essa foi a nossa crítica do filme do Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!